Gente, desde já sejam bem-vindos. Então, iniciamos a partir de agora mais uma aula de história, tá? E como sempre, então vamos iniciar com a nossa frase do dia. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, essa frase para que nós reflitamos, que é uma frase hebraica, já, certo? E uma frase hebraica que tem tudo a ver com o nosso assunto, porque o nosso assunto é sobre história dos hebreus. Tá? O primeiro povo monoteísta da história. Então vamos navegar na história dos hebreus. Tá? Então, hebreus. Os hebreus, povo nômade semita, originário da região da Mesopotâmia, chegaram à Palestina no segundo milênio antes de Cristo. Por quê? Provavelmente se deslocando em busca de melhores pastagens para seus rebanhos. Tá? Então, e o que eles faziam? Então, esse povo, né, como eu falei, cuidava dos seus rebanhos, então, praticamente eles trabalhavam bem na agricultura e na questão da criação de animais, na questão de pastagem, criação de ovelhas. E, graças a eles terem chegado a essa região próxima ao Rio Jordão, então eles conseguiram ali desenvolver, crescer, não é, bastante ali com o seu trabalho. Bem, hebreus. Os hebreus foram os primeiros povos monoteístas da história, onde nós vamos encontrar bem sobre a história dos hebreus. Tá? Então, uma das principais fontes de pesquisa para a história do povo hebreu é a Torá. O que é a Torá? Então, a Torá corresponde ao Pentateuco, que são os primeiros 5 livros do Antigo Testamento da nossa Bíblia, não é? Da Bíblia do cristianismo, da Bíblia Sagrada. Tá? Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, sendo eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá? Então, aí está a história, não é, do surgimento dos hebreus, como também do calendário hebraico, tá? Tudo aí nesse livro da Bíblia. Segundo o livro de Gênesis, os hebreus, comandados por quem? Por Abraão, saíram então da Mesopotâmia em direção a Canaã, que a Canaã corresponde hoje à Palestina. Segundo os hebreus, Canaã foi a terra prometida por Deus para Abraão, para que ali ele edificasse uma grande nação. E os hebreus ali construíram as bases do judaísmo, certo? Ou seja, construíram a religião hebraica, tá? Que é a primeira religião monoteísta da história, e hoje é conhecido como religião judaica, tá? Os judeus, o judaísmo, e que originaram outras religiões, porque a partir da religião hebraica ou da religião judaica é que vai se originar o cristianismo, tá? Que é a mais conhecida para nós, e o islamismo, que são as duas maiores religiões do mundo hoje. Tá? Então, hoje nós temos a primeira religião do mundo, não é? E a segunda religião do mundo. Então, temos as duas grandes religiões do mundo, cristianismo e islamismo, que se originaram a partir dos fundamentos da religião judaica. Bem, período dos patriarcas. Então, o que foram os patriarcas? Os patriarcas foram os primeiros governantes dos hebreus. Tá? Então, eles não eram chamados, por exemplo, de presidentes ou governadores, e imperadores, reis, eram chamados de patriarcas, uma vez que os hebreus, primeiros hebreus, eles viviam em clãs. Tá? O que são clãs, para nós compreendermos? Então, clãs são tribos. Então, eles moravam em tribos, viviam em tribos. E, no seu início, como aquela primeira tribo que saiu lá da Mesopotâmia e veio em direção à Palestina, certo? E era comandada por Abraão. Então, vai surgir aí os primeiros patriarcas, sendo no início apenas uma tribo. Então, Abraão, depois Isaac, depois Jacó, tá? Foram os primeiros aí patriarcas a comandar o povo hebreu, e que são os fundadores. Abraão, por exemplo, é o fundador aí da religião hebraica e que é o mesmo judaísmo, certo? E a partir daí, então, esses patriarcas eles tinham toda uma autoridade política, não é, e moral, uma autoridade política, civil, e moral e religiosa com o clã. Tá? O monoteísmo dos hebreus, como eu já falei, eles foram o primeiro povo a ter uma religião monoteísta da história. Não é que hoje é comum para nós, hoje nós vimos as religiões monoteístas, no entanto, as primeiras tribos, os primeiros povos, eles eram politeístas, como nós já estudamos. Tá? Então, nós já estudamos, por exemplo, sobre os mesopotâmicos, né? Sobre os persas, sobre os egípcios, então, que eram povos politeístas. O que significa politeísta? Povo que tinha mais de um deus. Tá? Então, eram povos
ali politeísta. Depois nós vamos ver também sobre os gregos em uma outra aula, que também é um povo politeísta. No entanto, os hebreus, um povo monoteísta, criaram a primeira religião monoteísta da história, que foi a religião hebraica, que hoje é conhecida como judaica. Então, segundo os fundamentos do judaísmo, de acordo com o que está na Bíblia, de acordo com a tradição judaica, Deus fez uma aliança, não é? Deus que é chamado para o judaísmo de Javé, tá? Então, que é chamado de Javé ou Jeová, fez uma aliança com Abraão, tá? Da qual aquele povo teria sido o povo escolhido por Deus para Deus proteger e abençoar aquele povo, o povo hebreu, certo? E a qual, então, Deus tinha todos os planos divinos e teria nomeado essas pessoas, como eu já falei, Abraão, Isaac, Jacó e depois Moisés, foram escolhidos para administrar ali o seu povo, tá? Bem, os hebreus no Egito. Então, os hebreus, como eu falei, saíram da Palestina, não é? E vieram para o Egito. Mas antes eles saíram de onde? Da Mesopotâmia e foram para Canaã, que é a Palestina. No entanto, por volta de 1750, então, eles saem da Palestina devido a estar em uma situação difícil, tá? Uma grande dificuldade assolou lá aquela região, então a agricultura foi ruim, um período sem chuvas, tá? Então eles saíram procurando dias melhores e o Egito era um local progressivo naquele período, então foram para o Egito. Lá foram recebidos pelos Iquisos, que era o povo que estava no Egito naquela época, e a qual conviveram pacificamente, trabalharam, tiveram emprego, ficaram lá durante muito tempo. Que é uma das situações, eles vão ficar lá, são várias gerações que vão ficar no Egito, que vão ficar por mais de 400 anos no Egito. Tá? No entanto, depois de um certo período que eles estavam convivendo pacificamente com os Iquisos, os antigos egípcios, que tinham sido expulsos pelos Iquisos, se reforçaram e voltaram para o Egito. Então, expulsaram os Iquisos de lá, se apossaram da terra novamente e passaram a perseguir os hebreus e a escravizar os hebreus. Então, vai ser um determinado tempo que eles vão ser perseguidos, vão ser escravizados, até que vai surgir a figura de Moisés, que nós vamos ver no outro slide, que vai ser o filho de uma hebraica, mas que vai ser criado por uma egípcia, tá? E que vai ser o grande líder responsável pela libertação dos hebreus do Egito, que nós vamos ver no nosso próximo vídeo.